Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos no dia 25 de julho de 2024 e estamos fazendo um encontro aqui fechado com um engenheiro civil, também mestre, né, em radiestesia e tem muitas formações. Ele é empresário nessa área e ele vai trazer para nós, além dos conhecimentos maravilhosos que eventualmente vem no nosso programa, né? Eu estou aqui com a agenda quântica. Muitos de vocês já têm agenda quântica. Essa agenda aqui é pura magia, tá? Mas não é magia, é tecnologia. Ele vai explicar um pouco para a gente também. E o objetivo desse encontro com o engenheiro Snar é ele trazer para nós orientações sobre como diminuir a poluição eletromagnética que causa doenças, porque nós estamos aqui, a princípio, falando de saúde. Não que saúde não seja prosperidade. A gente já comentou várias vezes sobre isso. Ivone Cardoso fala, a gente repete. Sem saúde não tem prosperidade, porque nós somos um único campo de energia e o que está dentro de nós é o que está fora de nós e não adianta, não tem outra forma de construir o nosso mundo, se não sendo expressar a nossa própria frequência. Estar doente é ruim para o bolso, né, em todos os sentidos, tá bom? Vamos falar com o Snar, então seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Se você está passando no YouTube, digita na lupa Snar Amaral, ou eletromagnetismo, ou agenda quântica. Enfim, você vai encontrar vários vídeos com o Snar. Ele tem sido um professor muito carinhoso aqui da Quartz, muito cuidador aí das nossas boas energias. Ok, boa noite, pessoal. Ok, assim, como se proteger dos efeitos de poluição eletromagnética e radiações telúricas? Bueno, a poluição eletromagnética inclui todas as energias que constam no ambiente. Como se proteger disso daí? É complexa essa informação porque a gente não sabe o que tem no ambiente. Então, teria que fazer uma análise para ver o que está acontecendo no ambiente, para daí eliminar caso a caso, deixar neutralizado aqueles fatores nocivos que estão acontecendo ali. Mas isso é uma situação bastante complexa, porque desde os tempos mais antigos, nós já temos algumas técnicas milenares aí que trabalham com a energia do ambiente, alinhando essa energia do ambiente. Mas, evidentemente, que há milhares de anos atrás nós não tínhamos a poluição eletromagnética que nós temos hoje. Então, aquilo lá realmente alinha as energias sutis e melhora o fluxo de energia do ambiente, podendo melhorar a prosperidade da família ou dos moradores de uma determinada casa, mas, no entanto, a relação das nocividades do ambiente com a saúde das pessoas, isso precisa, muitas vezes, uma intervenção física. Por quê? Porque são elementos físicos. Por exemplo, nós temos um veio d'água. Se nós temos um campo eletromagnético gerado por uma corrente elétrica, um condutor na parede, isso tem que ter alguma situação que resolva ou amenize aquele efeito, ou neutralize, ou enfim, tire aquele efeito principal do nosso organismo. Então, isso tem que ser feito com dispositivo, porque são elementos físicos, são elementos reais que estão lá, eles podem ser medidos com instrumentos eletrônicos, inclusive, e isso dá uma determinada intensidade, e se passar de certa intensidade, pode ser nocivo para a nossa célula, porque nós somos elétricos. Passa o primeiro quadrinho ali, cara, faz favor, por gentileza, só para a gente entender que essa questão da relação homem-ambiente já é milenar, 460, 377 a.C., o pai da medicina, Hipócrates, já se preocupava com isso, ele escreveu isso aí num dos livros dele. Então, esse fator, ele já é observado desde aquela época, não tem como duvidar. Pode passar o segundo quadro ali, por favor? Terceiro. Aí alguns elementos que a gente pode pesquisar no Google, principalmente, que está tudo lá. A família residencial influencia no início do Alzheimer. O Alzheimer é um dos fatores que podem desencadear um Alzheimer, um câncer, doença de Parkinson, doenças autoimunes, tudo isso são possibilidades a partir de nocividades do ambiente, nocividades de campos intensos, campos que podem ser impactantes no nosso metabolismo celular. Mas por que isso acontece? Nós somos uma máquina elétrica. Se nós pegarmos o nosso corpo e formos diminuindo em pedacinhos e chegarmos na célula, a célula feita por átomo, no átomo ainda tem elementos internos lá dentro. Então, são microestruturas que a gente não presta atenção. Mas vamos fazer uma comparação com um edifício, com um prédio, né? Nós não podemos olhar o prédio, um elemento como ele só. Ele é formado por micropartículas, tanto que um tijolo é feito de areia, de pó, de cimento, e tudo isso foram elementos que foram tirados da natureza, microelementos foram juntados, foram aglomerados por uma energia, porque qualquer conexão, qualquer colagem, qualquer reação química que tenha é uma troca de energia.
Então, assim, tudo tem que ser observado, tudo faz sentido, tudo interfere em tudo. Quando eu for construir um edifício, um prédio, eu tenho que me preocupar com a base, já lá embaixo é calculado um alicerce, uma sapata, ela é calculada, eu estou trazendo para o ramo da engenharia, ela é calculada uma a uma, em função da carga que está naquela sapata, naquele alicerce lá, e o quanto aquele solo pode absorver aquilo lá, quanto eu preciso de parede naquela base ali para sustentar aquela carga que está naquele prédio. Imagina, é um detalhe num prédio. Quem entra num prédio, num edifício sei lá, de 100 andares hoje, nem observa isso. Observa a beleza, observa a praticidade, observa tudo funcionando, mas não faz a mínima ideia que um alicerce que está lá embaixo foi calculado para aquilo ali. Então, tudo são os mínimos detalhes. E o nosso corpo, a nossa saúde, tem que ser observado dessa forma também. Então, tudo que acontece na nossa relação com o meio pode desencadear uma certa reação. E muitas vezes a gente não prevê isso daí, porque a gente vai vivendo, vai tocando a vida e depois, mais tarde, quando aparecem os problemas, a gente não sabe de onde surgiram. Não tem bola de cristal que determina isso daqui, mas a gente pode mais ou menos seguir uma linha mais saudável. E para isso nós temos, então, que observar que 20% do que acontece na nossa vida é considerado situações hereditárias, que já vem nos nossos genes, enfim, mas que a epigenética já diz que pode ser mudado também. E 80%, então, vem do ambiente. Esse do ambiente quer dizer tudo que vem de fora, externo, causas externas, alimento, modo de vida, o tabagismo, as radiações, enfim, tudo que vem da parte externa do nosso corpo, em torno de 80%, interfere, então, nas doenças, inclusive no câncer. E como a gente pode se precaver disso daí? A gente normalmente busca escolher coisas saudáveis para a nossa alimentação, porque a gente sabe o que a gente está comendo, lê no rótulo, vê o alimento, vê se é saudável, se não tem veneno, vê se... Enfim, no entanto, os fatores ambientais a gente não vê, a gente não enxerga, eles são invisíveis, são imateriais. Como que eu determino isso daí? Muitas vezes a gente tem uma sensibilidade de entrar em certo ambiente e sentir que o ambiente está ruim, o clima está ruim, a energia está ruim, mas o que está causando aquilo, muitas vezes a gente não sabe. Então, assim, são muitos fatores que influenciam um ambiente. Por favor, cara, passa mais um quadro ali. O ser humano é um sistema integrado, um sistema elétrico, né? Tudo que a gente come é eletricidade, são cargas elétricas, são reações químicas que vão acontecer, e até mesmo quando se tem uma doença, um desequilíbrio em algum dos nossos sistemas, a gente toma um remédio, ou toma um floral, tudo são informações que vai causar uma reação química, reação elétrica. Uma reação química é uma reação elétrica, é uma troca de energia, uma troca iônica, né? Então, tudo é eletricidade. E tudo que existe no meio também é eletricidade, então essa correlação é mais do que vista, né? Pode passar o próximo ali, por favor. E aí, nós temos fatores ambientais impactantes. Normalmente são esses fatores que a gente procura observar e melhorar a qualidade deles. A qualidade do solo, a qualidade da água, né? Tudo muito influente na nossa saúde, a qualidade do ar, principalmente, conforto térmico, a gente consegue estabilizar com o equipamento, a poluição sonora, a poluição visual, química, biológica, tudo. Ali tem um mofo no quarto, evidentemente que ali pode dar problema. As cores, a iluminação, tudo influencia na nossa saúde, se não de forma física, mas no nosso emocional, né? Por exemplo, um fator, a psicologia do ambiente, como o ambiente está decorado, o que ele está passando para a pessoa, isso influencia no nosso emocional. Isso, nós somos os seres racionais. Na realidade, nós somos seres emocionais, nós não agimos normalmente pela razão, nós agimos pela emoção. Tudo que a gente faz, nossas escolhas, muitas vezes, a maioria delas é baseada nas nossas emoções. Muitas doenças, muitos desequilíbrios do nosso corpo vêm das nossas emoções, são causas internas que vêm das nossas emoções. Então, assim, até a psicologia do ambiente tem que ser observada, porque para um, aquele ambiente diz alguma coisa, para o outro já diz outra coisa. O formato, a decoração, enfim, a psicologia do ambiente, o que ele quer dizer. O gás radônio, a gente não precisa se aprofundar muito aqui, que ele não é muito problema aqui na nossa região, no nosso estado. No entanto, tem cidades, por exemplo, Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde tem uma equipe da prefeitura que controla a quantidade de gás radônio que vem do solo, pela decomposição do urânio e outros materiais que tem lá. Ele infiltra pelo piso da casa e fica dentro do ambiente. É o segundo gás que mais mata no mundo. O primeiro é o cigarro, o segundo é o gás radônio. Por quê? Principalmente nos países frios, esse gás radônio fica lá dentro fechado, as paredes, as janelas todas fechadas, e isso acaba dando um problema, um câncer de pulmão, o gás radônio. Só que é um gás fácil de trabalhar. Se abrir as janelas e ventilar, ele já sai, ele sai fora. É um gás
bem tranquilo de trabalhar, e aqui no Brasil não tem tanto problema. O principal deles é lá em Poços de Caldas, mas ele existe, só citei ali para saber que ele existe. E as radiações de energias sutis. Ok, a gente sabe o que é. Como conseguir detectar isso daí? O que são radiações de energias sutis presentes no ambiente? Quais são os fatores determinantes que nos mostram, isso aí que nos levam às radiações de energias sutis? Pode passar, por favor, o outro quadro? Aí eu dividi em 2 tipos, basicamente, de energia detectáveis visivelmente nos ambientes. Visivelmente, que eu digo através de instrumentos, né? Nós temos energias estáticas, que são aquelas que estão no ambiente e vão continuar lá até que seja resolvido. Tem um campo eletromagnético de um equipamento qualquer, ele está lá, porque o equipamento está ligado, a corrente elétrica forma um campo eletromagnético ali, ele vai permanecer ali. Uma emissão de energia estática, por exemplo, uma tubulação de água de um chuveiro, do esgoto, lá na parede do nosso quarto, e a nossa cabeceira da cama está encostada lá, nós temos um campo de energia estática ali, que vai continuar lá até que seja resolvido. E assim tem várias outras, né? Energias telúricas, que vêm do solo, em função de veio d'água, em função de cano, tubulação de água, tubulação de esgoto, tudo gera um campo estático que fica emitindo para dentro do ambiente, mas ele é estático porque ele está ali. Se ele for detectado naquele local, ele vai continuar ali até que seja resolvido. Esse é fácil de resolver, né? Eletrostáticos, campos eletromagnéticos, micro-ondas. Nós temos uma fonte bastante grave de micro-ondas no nosso ambiente, a gente não presta atenção nisso. A gente ouve bastante falar que o nosso forno de micro-ondas não deve ser usado porque é um problema. Mas assim, o forno de micro-ondas ele é usado eventualmente, alguns minutos por dia, ou às vezes nem no dia, por semana, enfim. Então, ele pode alterar as características do alimento, ok, um pouco, sim, mas não é o principal problema das micro-ondas no nosso ambiente. O principal problema é o nosso roteador. Muitas vezes nós temos também as estações radiobásicas, uma antena de telefonia celular próximo da nossa casa, e isso sim gera micro-ondas com uma intensidade bastante elevada. Se a gente está assim próximo de menos de 100 metros da uma estação radiobase, nós temos uma intensidade muito elevada de vibração, de radiação eletromagnética no nosso ambiente. Mas o nosso roteador, que trabalha na mesma frequência do forno de micro-ondas, 2,4 GHz, e o forno de micro-ondas aquece os alimentos pela oscilação das moléculas de água que tem nos alimentos. Joga lá, liga o micro-ondas, o magnetron, ele gera uma intensidade elétrica lá com uma frequência de 2,4 GHz, agitando as moléculas de água até aquecer o alimento. O nosso roteador trabalha na mesma frequência. E o nosso corpo é em torno de 70% de água, em média. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos num grande forno de micro-ondas que é a nossa casa. Eu até fiz um vídeo outro dia ali, sugerindo que as pessoas, ao dormir, desligassem o roteador, porque quando a gente dorme, a gente ainda desliga algumas das nossas proteções do corpo. Tudo que a gente tem defesa quando está acordado, uma ofensa, um problema, uma coisa que a gente vê, uma reação, tudo a gente tem uma defesa, o corpo se defende automaticamente, mas se está dormindo aquilo, nada acontece. Né? Se eu ofender uma pessoa, agora ela vai se defender, mesmo que seja emocionalmente. Se eu fizer a mesma coisa que ela não está dormindo, não acontece nada. Por quê? Porque as defesas estão desligadas. E aí é onde a coisa pode acontecer, o problema pode acontecer. Mas assim, ó, olha o detalhe, a gente desliga o nosso roteador, ok, de noite, então não está emitindo enquanto a gente está dormindo. Mas se a gente mora num prédio, ou tem vizinhança, vizinhos, os outros roteadores estão todos ligados. Pode entrar no celular lá e olhar quantas linhas disponíveis, quantas redes disponíveis tem aqui no nosso ambiente. Isso tudo está emitindo vibração de micro-ondas para o nosso ambiente. Qual é a solução para isso, então? Nós temos que arrumar um elemento que capture essas vibrações para ele, que você não seja o principal alvo. Eu não consigo fazer aqui agora, mas eu tenho equipamento que a gente consegue demonstrar como isso é possível. A gente está num determinado elemento, a gente é uma antena, nós somos uma antena, nós estamos captando tudo que está no ambiente para nós. Tá? Mas se a gente colocar uma outra antena desviando a atenção dessas nocividades, nós não vamos ser o alvo principal. Então, eu consigo reduzir essas nocividades desses fatores ambientais. E isso que a gente faz normalmente com um instrumento, com equipamento. Né? Reduzir, porque a gente não consegue eliminar a causa. Eu não consigo eliminar os roteadores dos vizinhos, eu não consigo eliminar a estação radiobase, eu não consigo eliminar um veio d'água que está lá embaixo, uma tubulação de água, uma tubulação de esgoto. Eu não consigo eliminar, eu tenho que eliminar o efeito na pessoa. Né? Por exemplo, outra situação, o campo eletromagnético da Terra, ele tem um fluxo que a gente consegue ver a direção dele através da bússola. Né? A bússola nos orienta qual o norte, qual o sul, e o que acontece hoje nas nossas construções modernas?
Modernas que eu digo por quê? Porque toda estruturada com ferro. As antigas não tinham nem ferro, né? Então, a gente entra numa determinada casa, ou num prédio, enfim, entra numa peça da casa, na sala, tu olha, o norte está indicando para lá. Vai numa outra peça da casa, muitas vezes o norte está indicando para cá, ou para lá. Não existe um alinhamento do fluxo magnético. Por que isso acontece? Porque o fluxo magnético da Terra, combinado com a estrutura de ferro da obra, do prédio, que tem ferro por tudo, tem nas colunas, tem nas vigas, tem na chapa, no piso, tudo tem ferro. Isso forma uma bobina, um solenoide, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, ele desorienta todo esse fluxo magnético dentro da nossa casa, de uma peça para outra, no quarto, na sala, na cozinha. E isso pode causar na pessoa uma desorientação magnética, que nós, bem ou mal, nós nos baseamos no fluxo magnético para nós fazer algumas escolhas, algumas decisões, alguns alinhamentos, algumas direções. Nós dependemos disso, né? Não exclusivamente. Existem alguns animais, alguns pássaros que dependem só disso para viajar. Pássaros, árvores migratórias que vêm lá do Canadá, lá para o Chuí, baseado no fluxo magnético do planeta, né? Eles não têm GPS, então esse é o GPS dele. Mas, enfim, isso também tem que ser resolvido, porque quando a gente for de mais idade, depois qualquer desses fatores já pode causar um probleminha, né? Inclusive mexer num Alzheimer, quem sabe, né? Tudo isso. Outra coisa, as linhas Hartmann, né? Fluxos geomagnéticos que formam linhas Hartmann. São colunas a cada 2 metros, 2,5 metros no sentido norte-sul, no sentido leste-oeste tem mais outras, no sentido de 2 metros, então isso forma um quadriculado, e nesse cruzamento, 2 num sentido e 2 no outro, vai formar uma malha que envolve o planeta. Toda a energia do planeta está passando nessas malhas, então esses cruzamentos são fontes de muita intensidade de energia. E desses cruzamentos, se tiver em cima do nosso travesseiro, quando a gente dorme, nós estamos recebendo todas essas informações aqui dentro, podendo causar uma série de distúrbios. Depende de pessoa para pessoa, né? Cada caso é um caso, porque da mesma forma que tem um bêbado que dorme na valeta e não pega nem gripe, e o outro que se cuida, enfim, tá bem agasalhado, está sempre com gripe. Então, cada caso é um caso. Mas são fatores nocivos que estão lá presentes, que a gente tem que se precaver. E as crianças, os bebês, os jovens, sentem mais isso daí, porque eles estão mais sensíveis, a conexão deles com o meio é maior. Então, muitas vezes a gente coloca um bebê para dormir na cama, naquela posição, vai lá depois e virou para o outro lado. Bota ele ali de novo, ele vira para o outro lado. Bota ele de novo, ele cai da cama. Hoje não cai porque as caminhas, todas elas estão cercadas. Antigamente não era isso, caía da cama. Por quê? Porque ele automaticamente, instintivamente, ele sai da zona nociva. Ele não se sente bem naquilo ali. Ou muitas vezes um campo eletromagnético, já aconteceu outro dia, eu fui fazer uma análise numa casa lá, a criança não dormia na cama dela, não gostava daquele quarto e tal. Tinha o roteador, primeiro, que estava dentro do quarto dele, e segundo, a cama dele estava encostada numa parede, e do outro lado da parede tinha uma geladeira, que era a cozinha, do outro lado da cama. E a cabeça da criança, então, estava praticamente encostada no compressor da geladeira. Por quê? Porque só tinha um tijolo no meio. Parede de tijolo, a alvenaria não isola nada. A alvenaria não tem isolamento eletromagnético. Então, foi só mudar a posição da cama, pronto, resolveu. Ou muda a geladeira, ou muda a cama, ou coloca ali um dispositivo, mas como é um campo eletromagnético muito intenso, o mais indicado muda a posição da cama, né? E foi resolvido dessa forma, então. E assim tem vários outros fatores, cada caso é um caso que tem que ser analisado e ver onde está acontecendo, o que está acontecendo, de que forma e com que intensidade. Tem situações, por exemplo, eu tenho vários casos de doenças graves, de câncer, e situações assim que acontecem por veio d'água. Tem um veio d'água embaixo do nosso no subsolo, embaixo da nossa cama. E a gente não percebe isso. Ou, por exemplo, uma tubulação de esgoto passando no meio da cama. O banheiro de um lado, passa a tubulação de esgoto, sai para fora, lá na rua, mas construída a casa dessa forma. O que acontece? Uma energia estática que está ali, o qual é o mais comum. Eu fui em várias casas já atender isso daí, infecção urinária, que não cura. Vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e não tem. Faz o tratamento, cura, volta, daqui a pouquinho está de novo. Por quê? Porque tem um fator ali que está criando o ambiente ideal para aqueles elementos que formam a infecção urinária, né? Tem vários outros casos que a gente tem que analisar. Tudo isso são energias estáticas. Por quê? Porque elas estão no ambiente e vão continuar lá até que seja resolvido. Mas tudo dá para resolver. Existe uma solução geral para isso tudo.
porque senão eu tenho que ir lá no ambiente, analisar, bom, aqui tem um campo eletromagnético, lá na nossa cama tem um campo eletromagnético, uma tomada de cada lado da cama, todas as camas têm, e aí tem alguma coisa ligada, está passando corrente elétrica, está passando ali um campo eletromagnético, e a gente está dormindo dentro de um campo eletromagnético. O que acontece? O nosso cérebro vai ficar, enquanto a gente está dormindo, oscilando a 60 Hz, que é a frequência da rede, enquanto que para descansar, o nosso cérebro tem que cair para 6 a 7 Hz, para a gente entrar na frequência REM. E não cai, a gente fica vibrando a 60 Hz. O que acontece? A gente acorda cansado, ou não dorme direito, ou tem insônia, não consegue ficar naquela cama. Não. Isso é um dos problemas que pode acontecer, então, dos campos eletromagnéticos. Como resolver isso tudo? É muita coisa para resolver. Quando é uma casa, a gente consegue, por exemplo, uma emissão telúrica do solo, em função de um veio d'água, em função da tubulação de água, esgoto enterrado, enfim, esse tipo de coisa aí, a gente consegue fazer uma intervenção física, vai lá no solo, faz uma geopontura com elementos, com geopontos de cobre, com antena e tal, e neutraliza o espaço que a gente tem que neutralizar, que tem aquela emissão. Neutraliza a ionização do solo. Nem raio não cai mais ali. Por quê? Porque o solo não ioniza mais, então não está sendo emitido mais nada para a superfície. Mas quando é um prédio, quando é um edifício, não tem como fazer isso daí, né? Eu mais na frente ali tem uns quadros ali, depois se a cara for mostrar, em prédios que eu já fui atender. Outro dia eu fui chamado num edifício, numa casa, uma residência lá no Rio de Janeiro. Os caras mudaram para lá, não olha aqui, ó, embaixo dos prédios. Os caras não mudaram para o apartamento e não conseguiam ficar no apartamento, de tão ruim que era o clima. E aí, a desavença, é tudo, o prédio era uma esculhambação só. Olha isso, embaixo, no subsolo, na garagem, embaixo, era um edifício de, sei lá, 20 e poucos andares, mas isso aqui está lá embaixo. Tubulação de água, tubulação de gás, tubulação de esgoto, tudo passando por ali. E no piso ainda desse subsolo tinha uma tubulação grande de esgoto pluvial que vinha de um morro lá, porque lá era uma ladeira, o prédio. Imagina o que estava emitindo para cima. Daí tu vai fazer uma leitura dentro do apartamento, o que tem? É assim, ó, é uma emissão, parece um fogão fervilhando a energia que vem de baixo. Como que vai harmonizar esse ambiente para as pessoas que moram ali? Se são sensíveis, não harmoniza. E aí o que tem que fazer? Não tem como tirar todas essas tubulações daí. Tem que fazer, colocar um elemento que vai resolver essa situação e neutralizar aquele ambiente daquele apartamento, pelo menos, que é o que foi chamado para contratar, né? E aí tem, baseado em tudo isso, em todas essas nocividades que são possíveis num ambiente, eu criei a pior situação hipotética possível e criei a solução para resolver isso tudo aí. De que forma? Através de um sistema quântico. Esse cara aqui chama RN1, redutor de nocividade. Tu coloca lá no ambiente e ele atrai para ele essas nocividades. Ele é o boi de piranha. O boi de piranha é aquele que tu bota para as piranhas comer para atravessar a tropa mais embaixo. Entende? Chama tudo para lá e aqui deixa mais de outro. Então, nós não somos mais o alvo principal daquele campo elétrico, aquela energia nociva que tem no ambiente. Isso aqui passa a atrair para ele essas nocividades. Nós não eliminamos as causas, mas reduzimos drasticamente o efeito da pessoa. É isso que a gente consegue fazer. Porque não tem como isolar isso tudo aqui, não tem forma. E os prédios, hoje, cada vez mais estão colocando isso tudo de forma desordenada nos prédios. Se fosse tudo canalizado nos corredores dos prédios, ok, não fica embaixo do dormitório. Mas não, é colocado de qualquer forma. Fica embaixo do dormitório, fica embaixo da sala, fica na cozinha. Na cozinha, ok, ninguém dorme lá. Mas embaixo do dormitório não deveria ter isso aí. Porque tudo é uma sequência, é um empilhamento. Se está lá no subsolo, o 20º andar está recebendo isso aqui. E tudo são informações que as nossas células, nosso cérebro está recebendo e pode causar um desequilíbrio. Em algum momento pode causar um desequilíbrio. As nossas células estão se multiplicando sempre, qualquer fator, por isso é o problema das micro-ondas, qualquer fator, em algum momento, pode uma célula entender errado aquela mensagem, aquela informação, e multiplicar errado. Basta uma multiplicar diferente e formou uma célula anômala. O que é uma célula anômala? O que ela forma? Forma um tumor, está feita a confusão. Então, por que aumentou tanto esses casos de câncer hoje em dia? A alimentação, ok, a alimentação hoje, industrial principalmente, está virada na esculhambação, tem muitos produtos químicos, muita coisa, até por isso a gente tem, a Carla tem todos esses elementos saudáveis para a gente tratar, equilibrar o nosso sistema do corpo, preventivamente, mas se não tratar do ambiente, é a mesma situação que você pega um automóvel e manda fazer uma revisão, lavar, passar cera e tal, deixar ele bonitinho, depois traz ele e vai andar na mesma estrada, esburacado, empoeirado. O que resolveu? Isso vai durar alguns minutos e volta tudo como estava antes.
A gente tem que tratar o nosso ambiente, porque o nosso ambiente é a nossa segunda pele, a terceira, a primeira é a roupa, a segunda é o ambiente, não tem como a gente se livrar disso. Então, isso daqui trata o ambiente, esse RN1 trata o ambiente residencial, como se trata, por exemplo, a água de um aquário. Você trabalha todos os peixes trabalhando com a água do aquário, não tem como ser diferente, então é isso que funciona aqui. Essa é uma possibilidade. E ainda nós vimos depois ali, tem naquele outro quadro, as energias dinâmicas. Energias estáticas é isso daí. Energia dinâmica, então, normalmente as energias dinâmicas eu trabalho em empresas. Por quê? Porque uma empresa é formada por energia financeira e energia humana. As duas energias que movem uma empresa. 90% é energia humana, 10% é energia financeira. Porque uma gera outra energia humana, gera recurso financeiro. Então, porque são pessoas que criam, pessoas que trabalham, pessoas que compram, pessoas que vendem, tudo são pessoas. Então, se eu tiver que trabalhar com energia de alguma coisa numa empresa, é de pessoas. Não adianta eu ter um prédio bonito, uma bela fachada, máquinas novas, escrivania nova, máquinas, equipamentos, tudo de última geração, se eu não trabalhar com pessoas. Eu não consigo influenciar uma parede, influenciar um prédio, influenciar uma máquina. Eu tenho que influenciar uma pessoa. Como? Através de energia dinâmica. E aí tem outra situação. Tudo, então, é feito através de um sistema quântico, onde eu trabalho a energia do ambiente de parte vibracional, onde vai um catalisador lá na empresa, e um sistema computadorizado que fica enviando mensagem para isso daqui 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, criando o ambiente que eu quero para o meu negócio. E aí tudo acaba indo para aquela frequência que eu quero. Eu crio o clima frequencial que eu quero para a minha empresa, para o meu negócio, e isso gera bem-estar, gera engajamento, gera sinergia, gera prosperidade, produtividade. São centenas de empresas que a gente trabalha dessa forma, todos com resultados excelentes. Empresas e profissionais liberais, porque tem um catalisador menor que a pessoa pode carregar com ela no bolso, na bolsa. Isso aqui é para uso pessoal ou para um profissional liberal pessoal, que não tem funcionário, não tem uma empresa grande, enfim, trabalha com isso daqui com o mesmo tipo de situação. Energia dinâmica. Então, energias estáticas normalmente se trabalha em ambiente residencial. Energia dinâmica se trabalha em ambiente profissional. Por quê? Porque são pessoas. Depende de pessoas. Tudo são pessoas. E como que eu influencio uma pessoa? Por sinestesia, por energia cognitiva, a pessoa está fazendo a leitura do ambiente. Ela está interagindo com o ambiente, recebendo as informações das circunstâncias. As circunstâncias normalmente não são boas. Por exemplo, agora, nós temos problema de enchente, problema de pandemia, problema de política, tudo são circunstâncias que ficam afetando o nosso ambiente, afetando as pessoas, gerando uma energia não muito legal, né? Então a gente tem que trabalhar isso tudo aqui, porque se a gente não controlar a energia do nosso ambiente empresarial, as circunstâncias vão controlar, alguém vai controlar, e a energia mais forte predomina, sempre. O som mais forte predomina, a luz mais forte predomina, o cheiro mais forte predomina, a energia mais forte predomina. Então, se eu não controlar, vai ficar por conta, e aí muitas vezes a gente não entende por que uma equipe não engaja, por que ninguém para naquela empresa, por que a situação não vai para frente, a empresa do vizinho funciona e a minha não funciona, a coisa não anda, né? Esse é um dos problemas. Então, tem que trabalhar a energia do ambiente nesse sentido, e aí a gente consegue prosperar essa empresa, porque trabalha todos os fatores que somam para aquilo lá. Se não trabalhar dessa forma, vai pelas energias das circunstâncias, 2 mais 2 só dá 3. Está todo mundo dando o máximo, trabalhando o máximo, mas não está somando na mesma direção. 2 mais 2 só dá 3. Isso é que nem botar uma junta de boi, um puxa para cá, outro puxa para lá, a carroça não vai, né? E se a gente fizer um alinhamento dessa energia no ambiente empresarial, nós temos uma sinergia. 2 mais 2 vai dar 5. Por quê? Porque o ambiente passou a ser favorável. É como colocar uma vela num barco. O barco está lá, estão só os remadores com os remos, e o resultado é o que eles conseguem remar. A velocidade, a distância, é o que eles conseguem fazer através do esforço físico. Mas se colocar uma vela no barco, o ambiente vai passar a ajudar. E aí 2 mais 2 vai dar 5. É isso que se faz, então, no ambiente empresarial, o ambiente de negócios, enfim, um escritório, enfim, vários profissionais utilizam isso daqui, médico, dentista, advogado, o que for necessário para fazer a coisa fluir na direção daquilo que a gente quer, tá? Essas, então, são as energias dinâmicas. Bom, dentro de um ambiente residencial, como que a gente faz, então, para amenizar? Por exemplo, aqui a gente tem essa imagem de uma cama embutida no roupeiro. Ok, mas eu não quero colocar esse RN1 lá, isso aqui
interage com todas as possíveis situações nocivas no ambiente. Mas eu quero só resolver o problema da cama no roupeiro. Por quê? Qual é o problema da cama embutida no roupeiro? Aquelas quinas, aquelas embutidas ali formam quinas, né? Aquilo ali formam flechas de energia. Por quê? Porque a energia que está no ambiente, ela funciona mais ou menos pelas leis da física como o som ou a luz. Reflete na parede, refrata, e a parede absorve algum pouco de energia, vai absorvendo. E vai absorvendo, mas essa energia vai sair em algum lugar. Onde é que ela sai? Ela sai lá na quina da parede, forma uma flecha. E a intensidade pode ser medida com o instrumento, qual é a intensidade dessa flecha. E nessa quina do roupeiro, sai uma flecha que fica apontando para a pessoa que está dormindo ali. Então, isso pode causar vários tipos de problema. Eu não lembro exatamente quanto, mas são diversos. Eu tenho milhares de análises de ambiente de casa, mas, assim, ó, próximo de 100. Câncer no seio. Tu vai lá olhar, a pessoa está dormindo numa cama embutida no roupeiro. Evidentemente que não é isso a causa. A causa, normalmente, o câncer do seio é emocional. Mas é mais um fator, é mais um prego no sapato. Fica lá machucando, e fica fomentando aquilo que está ali, que muitas vezes está devagarinho para se desenvolver, mas ele tem uma energia que está fomentando ele, daí ele aflora. Tá? E como resolve isso ali? Isso ali é simples, olha aqui. Isso aqui tem um dissipador, é o gráfico. Esse gráfico aqui, ele tem que colocar com a bolinha para cima, a bolinha preta ali, ó, coloca para cima. Isso aqui a gente usa no celular, coloca atrás do celular, na capa do celular, ó, ali atrás dá para ver. Ele está dissipando essas radiações do celular, coloca lá na cama 2 ou 3 disso ali, para anular o efeito dessas flechas de energia. Ele anula o efeito, ele não anula a flecha, ele anula o efeito. Por quê? Porque ele dissipa. É como, por exemplo, você tem uma mangueira com jato de água. Tem um jato de água, e esse jato de água, se você colocar numa pedra, deixar ali por um determinado tempo, ele vai abrir um buraco na pedra, na rocha. Mas se você colocar um chuveirinho nele, ele vai continuar saindo a mesma água, mas perde o efeito, dissipou. É isso que faz isso aqui. Isso aqui ele trabalha por ondas de forma, então, e está ainda ligado no sistema quântico informacional com mandatos de anulação desses efeitos ali. Tá? Então é isso aí que funciona. A cama embutida no roupeiro, isso aqui resolve tranquilo. Eu tenho N casos onde as pessoas utilizam isso aqui, colocam lá e passam a dormir melhor, melhora tudo, né? Então, por favor, outro quadro ali, cara. Esse aí a gente já falou. Olha isso aqui, ó. A cama embutida no banheiro, parede do banheiro. Embutida não, encostada a cabeceira na parede do banheiro. Olha o que tem muitas vezes na parede do banheiro, naquela parede onde está a cama. Se não tiver na parede onde está a cama, não tem problema. Mas aí faz tudo isso ali, coloca reboco, fecha a parede, a gente não vê o que tem dentro da parede. Aí encosta a cama ali. Essa energia, esse fluxo de água que passa nos tubos de água, ou de ar, se for o caso, ou de esgoto, esse movimento gera uma carga estática. É como você pegar, por exemplo, um de plástico e fizer uma fricção aqui, ele forma um campo estático. Coloca no cabelo, levanta o cabelo. Depois. É a mesma situação. Esse movimento da água ali vai formando um campo estático, que são radicais livres que estão ali, que o nosso corpo vai acabar absorvendo. E aí pode ter um problema de saúde qualquer, não se sabe, cada caso é um caso, mas é um desequilíbrio. Um desequilíbrio no ambiente pode causar um desequilíbrio na nossa saúde. Não existe um mapa, olha, se tem isso, acontece isso, tem aquilo, acontece isso. O mais comum quando tem isso é acontecer isso, o mais comum quando tem isso é acontecer aquilo. Isso sim, existe uma convergência, existe a moda, mas tem o desvio padrão. Então, alguma situação pode acontecer, então é interessante anular esse efeito ali. Como anula esse efeito ali? Isso daqui dá para colocar também na cabeceira da cama, ele já anula parte desse efeito ali. O mais correto é colocar isso daqui, lá atrás da cabeceira da cama, e aí sim, esse aqui anula isso ali, e tudo o mais. Porque eu vejo muitas vezes pessoas orientando para não dormir com o telefone celular ao lado da cama, porque dá problema, tem que dormir com o celular fora do dormitório. Isso aqui é um mínimo problema que a gente pode ter no ambiente, é um mínimo problema. Se tudo isso aqui fosse o problema, aí era fácil de resolver, era só se afastar, mas não é. Isso aqui é o mínimo problema. Aí você tira o celular do quarto e tem o roteador do vizinho, tem uma máquina que está ali, tem um veio d'água embaixo do dormitório, você não está vendo a tubulação de água de esgoto ali. São muitos fatores possíveis nocivos no ambiente, então a gente tem que observar o todo. Ou coloca uma solução para tudo, né?
Mas ok, mas e se eu colocar isso daqui e eu não tiver essas situações na casa? Sem problema. E a mesma coisa que você colocar um colete à prova de bala e um capacete e for passear na praia. Ninguém vai te dar um tiro lá. Normalmente não. Não acontece nada, você está protegido. No entanto, se você colocar um capacete, um colete à prova de bala, um capacete e for para um lugar onde tem tiroteio, já está protegido. É assim que funciona. Então, o excesso de proteção não é o problema é não ter nenhuma proteção. Né? E a gente se preocupa com alarme, com uma série de outras situações para proteger o ambiente, proteger a nossa casa, proteger o nosso lar, com seguro, com tudo, e não se preocupa com o detalhe principal, como está a energia da nossa casa. Sendo que uma vez só você faz essa análise e está resolvido, um custo muito menor, muitas vezes, que um seguro, né? Mas a gente não observa isso. Não sabemos disso, a maioria não sabe, se sabe não leva muito a sério, mas é sério, esse assunto é bastante sério, se a gente for pesquisar, quantos casos poderiam ser evitados se tivesse um ambiente mais nulo, mais neutro, né? Eu tenho, normalmente quando me chamam para ir nas casas, é porque já está com problema, as pessoas já estão com problema, alguns empresários, a gente começa fazendo trabalho na empresa, daí eles entendem a situação, daí chamam para lá na casa para fazer uma intervenção por precaução, né? Porque o problema, depois que está o problema instalado, a gente vai lá, resolve o problema da casa, mas aí a pessoa já está com problema e aí já fica mais difícil, melhor a fazer antes. Aqui nós temos um outro quadro, com outra situação muito comum, rede de alta tensão, transformador na frente da casa. Um transformador, ele tem a capacidade de até uns 10 a 12 metros de distância dele, ele emitir um campo eletromagnético bastante intenso, quando está em plena atividade, durante o dia, normalmente, de noite já cai um pouco, apagam as luzes, apagam as máquinas, mas durante o dia, uma capacidade máxima, tudo ligado, máquina ligado, a padaria, o mercado, tudo consumindo energia, o campo eletromagnético dele é enorme, porque em função da quantidade de corrente elétrica, ele amplia o campo ou não. Maior a corrente de energia elétrica, maior o campo eletromagnético. Então, isso aqui na frente da nossa casa é um problema. Pode causar uma série de distúrbios também. Então, existe solução. Isso daqui é uma solução para aquilo lá também. Terrenos que foram aterrados ficam emitindo como um fervilhão. Você aterra um banhado lá, constrói em cima. Assim ó, a emissão. Tem que anular toda essa emissão de solo ali, porque não tem uma linha, não tem um veio d'água, tem uma emissão dessa forma. O próximo quadro ali, por favor. Ó, aqui a gente pode ver a rocha toda fraturada. Em cada uma daquelas fraturas, aquelas fissuras ali, sai uma flecha de energia, porque o planeta, como massa, ele emite emissões intensas, que são compensadas com a radiação cósmica, tudo está em equilíbrio. Existem alguns fatores que podem causar um desequilíbrio, e esse é um deles. Essas fissuras, essas falhas na rocha, fendas na rocha, concentram ali uma flecha de energia. Daí, se você for medir com um instrumento, normalmente isso ali se mede, porque é uma energia sutil, se mede com um instrumento de radiestesia. Você vai lá medir, tem uma emissão de solo, que pode ser uma fratura, pode ser um veio d'água, pode ser, enfim, qualquer outra situação, mas dá para detectar isso dali, esse desequilíbrio, e fazer o quê? Tem que anular o efeito, a gente não consegue anular a causa. Não tem como tirar essas fissuras da rocha. A gente construiu em cima, e normalmente municípios, cidades serranas, onde tem muita rocha, é tudo assim o solo, todo rachado, todo cheio de falha, todo cheio de fissuras, e aí nós temos um problema nas casas, né? E aí, às vezes, as pessoas adoecem e não sabem de onde veio essa doença. Bom, pessoal, eu não sei que tempo nós temos aí, mas estou aberto a perguntas, alguma dúvida, o que eu posso ajudar a melhorar, enfim, ou alguma coisa que eu não expliquei bem. Não, explicou muito bem. A experiência do SNAR, gente, é enorme. O SNAR dá palestras no Brasil inteiro, atende empresas no Brasil inteiro, tá? E ele criou esses equipamentos, ele desenvolveu esses equipamentos por necessidade, porque não tem como ele explicou, não tem como se defender de tudo mais, cuidando detalhe por detalhe, né? Então, a nossa experiência com o SNAR tem sido muito boa. Eu vou deixar o WhatsApp dele ali no grupo para vocês, para entrarem em contato, ele tem produtos ali para diversos casos, né? Aqueles que vocês se interessaram, pode fazer o contato direto com o SNAR, e resolver avaliar isso. Quem daqui da rede que estiver aqui hoje, que é profissional terapeuta, tá? E quiser também indicar o trabalho ou algum produto do SNAR, também conversa com ele, porque ele também
ele trabalha em rede. Por exemplo, a agenda que ele lançou ano passado, e aqui conosco, é uma agenda que tá plugada, digamos assim, lá no equipamento dele, fica sendo ativada. Então, a gente vem aqui, ela é toda quântica, a gente coloca os pedidos dentro da agenda, e ele é um acelerador de sonhos, ele chama de acelerador de sonhos. Deixa eu explicar um pouquinho, Carla, como funciona aqui. Pode. Ó, a agenda quântica, ela está conectada lá no computador, no emissor quântico, ela é uma antena, isso daqui. Na realidade, ela é uma antena. Por quê? Porque ela tem catalisadores. Ó, pode ver essas manchinhas pretas que estão na capa, elas não são manchinhas pretas. Aqui tem uma série de símbolos e gráficos desconfigurados. Eles foram reduzidos, mas eles estão ali. Tá? Cada manchinha preta tem centenas de gráficos, e isso forma uma antena, um catalisador. Em cada página, nós temos catalisador. Pode ver que é a mesma imagem do gráfico, que está aqui, tem aqui embaixo, catalisador, em cada página, na contracapa também tem. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é um caderno conectado lá no sistema quântico, no computador, recebendo informações para potencializar tudo que for escrito dentro dele como forma de intenção. Tá? Se você colocar uma intenção ali, ele está potencializando, atraindo possibilidades para aquilo acontecer. E isso não é ficção, não é piada, esse troço funciona. Não é magia? Não é magia, é física quântica, funciona realmente. Por quê? Porque nós temos um mandato que funciona na mesma frequência do nosso pensamento. Ah, mas se eu pensar, eu consigo atrair. Claro que a gente consegue, só que a gente no nosso pensamento nós não temos constância, nós pensamos agora, depois nós esquecemos. E se a gente registrar alguma coisa, tu já criou um campo magnético. Se escrever num papelzinho, em qualquer situação, tu criou um campo magnético ali. Tu imagina tu escrever aqui que aquele campo magnético ele é ampliado, ele é potencializado. Então, se nós pensar, nós não temos constância e nós não temos intensidade. Nós não temos intensidade para ficar focado e pensar e atrair situações, né? Se colocar aqui, nós vamos ter constância, porque fica 24 horas registrado aqui, direto, e vamos ter intensidade, porque o sistema está potencializando. Então, a possibilidade de atrair aquilo que a gente colocar como intenção é milhares de vezes maior do que só a forma pensamento. E eu tenho centenas de depoimentos de como isso funciona. Eu só falei aqui porque a Carla falou, não vim aqui vender nada, né? Mas só para dizer que tem, se quem quiser. Eu peguei o Snardo, eu amanheci com um negócio na perna aqui, tudo esquisito. Eu vou ter que ir no médico, daí ele disse, coloca um copo d'água com o teu pedido, como conquistado na agenda, e pronto, gente, em um dia. É muito legal, isso aqui é muito rápido as coisas aqui, entendeu? É meio, eu digo mágico, mas não tem nada de magia, né? Nossa cabeça que tem as crenças aí, né? A Ivone levantou a mão ali, pessoal. Ivone. Tá aberto o microfone, só vocês abrirem. Tá, ok. O que você acha, Isnar, dos orgonites? Ok, o orgonite, assim, ó, como é que eu vou te falar do orgonite? Não existe dois orgonites iguais, por mais que façam eles iguais, eles têm que ser medidos que tipo de energia que eles estão emanando. Eu tenho a gente mede, não sei se você trabalha com radiestesia, o pêndulo universal, tu consegue medir lá qual a cor da vibração que ele está emitindo, Sim. E aí é o que ele está fazendo para o ambiente. Eu tenho, por exemplo, eu já fiz orgonite, já fiz isso também há uns anos atrás. Então, cada orgonite que eu fazia, nossa, saía bonito e tal, daí tu media nossa, muito bom, tu media, estava saindo um verde magnético, um outro estava saindo branco, outro preto, outro blue, enfim, cada um emite diferente do outro. Então, o benefício deles é relativo ao que... Mas eu pergunto não do que ele emite, mas do que ele pode proteger o ambiente ou mudar alguma coisa dentro do ambiente. Pode, mas não tem intensidade. Pode, mas não tem. Ele por si... Pois não, Carla. O que eu entendi de várias conversas, porque eu amo esse assunto, né? Sim. É que o orgonite, ele meio que, ele espalha muito a energia, né? Ele não defende exatamente, ele atira para os lados. Ele por si só, pela área dele, ele consegue. Mas um orgonite pequeno tem uma intensidade, um orgonite maior tem uma intensidade um pouco maior, mas como um cristal, ele absorve. Mas ele resolve? Não, ele absorve energia. O orgonite, ele está transmutando alguma situação ali, emitindo energia boa. A gente vê assim, as pessoas falando, ele transforma energia negativa em energia positiva. O que é energia negativa e o que é energia positiva? Ele vai resolver um problema de um veio d'água, de um campo eletromagnético? Entende? Pode ajudar, pode ajudar. Eu já comprei orgonite uma vez numa feira radiestesia, que eu fui lá em São Paulo,
porque eu achei um orgonite muito bonito lá, eu comprei 2 orgonites, não consegui ficar com o orgonite do lado da cama. Eu comprei para botar lá da cama. Daí eu fui medir o que estava emitindo, horrível. E um orgonite bonito, mas a emissão dele, horrível. Sim. Então, assim, ó, ele pode melhorar com certeza, mas só que assim, ele vai agir pela área dele, pela intensidade dele. Ele não tem uma intensidade para movimentar muita coisa, muita massa. Por quê? Porque é uma coisinha pequena. Né? É a mesma coisa, eu vou colocar um gráfico lá na coluna de um edifício para resolver o problema do edifício. Pô, piada, né? Vou colocar um gráfico lá na coluna do edifício para resolver o problema do edifício. É piada, não tem como, não tem proporção para isso, né? Não tem massa suficiente para isso. Então, tudo é proporcional. Mas se tu tem uma massa pequena e tem um sistema por trás, isso aqui é uma antena, aí nós temos intensidade. Tem intensidade porque ele está emitindo, né? Assim, mas assim, o orgonite, ok, perfeito, tudo soma, uma planta soma. E os gráficos do escape do André Filipe perto do Wi-Fi, ele ajuda um pouco, né? Esse aqui, ó, se você for olhar, não sei se você não tem esse gráfico aqui. E esse eu não tenho. Não, ele tem dentro dele, no centro, ele tem 4 escapes. Ah, tá. No centro dele tem 4 escapes. É verdade. Tá? E ele tem um decágono duplo, ele tem 9 linhas de proteção e uma série de outros. Então, esse escape, o André Felipe, ele criou esse gráfico há muitos anos atrás. Não existia nem campo eletromagnético, não existia nem telefone, micro-ondas, não existia nada. Então, ele não está prevendo esse tipo de anulação. Sim. Ele está prevendo o que ele criou para fazer naquele momento. E é você que vende esses gráficos? Sim, sim. Isso aqui é uma antena que fica praticamente resolvendo a situação do problema lá. Isso aqui é vendido R$100, vai 3 peças dentro aqui, manda pelo correio, bem tranquilinho. E fica funcionando sempre, coloca um no celular, um no... Eu coloco no carro, eu tenho no carro a proteção, coloca no console, no painel, no quebra-sol do carro, tá lá, entendeu? E bota em tudo que é canto de proteção, né? Gente, o Ricardo tem uma empresa bem organizada, tá? Ele dá palestras, ele viaja, ele faz treinamento. No site, vocês quiserem, eu tenho o site www.snaramaral.com.br, tem uma loja virtual, vocês têm alguma coisa que você pode ver informações ali. Ah, ok. Tem a loja virtual lá no site, snaramaral.com.br, tá? Eu Fora isso, a qualquer momento, a Carla vai deixar meu contato ali, também pode deixar o contato, a gente vai resolvendo aqui. Pergunta direto para a fonte. E assim, ó, eu tenho clientes, tenho parceiros, no caso, por exemplo, no caso vocês são terapeutas, a gente pode fazer parceria, você quer resolver o problema de um cliente de vocês lá. Doente, muita gente doente. Nossa, um problema lá na casa do cara, coloca isso daqui lá, eu não sei o que tem lá, eu posso fazer análise dessa casa. De que forma? Vamos colocar um RN1 lá, um neutralizador de nocividades. Ok, me manda as fotos da casa, eu analiso pela foto a energia da casa, porque a foto fotografa as moléculas de energia que tem dentro. E a partir disso daí eu faço análise da casa e a gente coloca isso daqui lá, neutralizando tudo que tem lá. Eu faço a geologia quântica também, mas eu faço análise pela radiestesia, né? O que eu digo que as pessoas têm que se darem conta é que às vezes elas se mudam para um outro lugar e passam a não dormir bem, ou passam a ter problemas de relacionamento, ou ficam doentes muito rapidamente. Então, nesse ponto, assim, eu sempre já pergunto, né, se mudou recente, ou mudou a cama de lugar, daí passou a não dormir bem. Às vezes, ao contrário, né, pessoal? A gente orienta, muda a cama, já passa a dormir bem, que está dentro de alguma linha, Hartmann, alguma coisa assim, que esteja prejudicando, né? Mas, assim, eu quero, sim, muito isso, porque eu faço geobiologia à distância, faço análise e tudo, mas eu digo, para comprar esse RNU aí que eu nunca ouvi falar. Não conhecia. A gente pode fazer parceria, tem diversas parcerias onde as pessoas indicam para os clientes e, claro, a gente trabalha com percentual de desconto, né? A pessoa, o parceiro, no caso, ganha por um valor e vende por outro. Lógico, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, isso faz parte, né? A energia que mantém a vida é o dinheiro, energia de troca. Então, isso é possível fazer também, parceria, ou alguma empresa. Hoje à tarde, por exemplo, uma pessoa de São Paulo trabalha com Feng Shui, e foi chamado numa empresa. Ela disse, mas eu não estou conseguindo resolver, o que eu posso fazer lá? Aí eu falei para ela dessa possibilidade da reprogramação quântica, que é o que eu trabalho com empresas aqui. A gente resolve várias situações. Eu tenho N depoimentos de situações resolvidas a partir da tem que ver na agricultura, que ele mexe lá, as verduras crescendo enorme, gente. Eu trabalho com uma cabanha leiteira, por exemplo, a gente trabalha o rebanho, a produtividade do rebanho, a roça do cara, a produtividade na roça, tudo.
né? Então, Sim. tudo é possível trabalhar a partir disso aqui. Tudo é energia, tudo tem frequência, né? Então, isso daqui também dá para fazer uma parceria. Por indicação, a gente vai, faz o trabalho, acaba fazendo trabalho daí por indicação direto com a empresa, com o profissional, e esse profissional vai comprar isso aqui tem uma manutenção, eu pago mensalidade, por quê? Porque é um acompanhamento direto, constante, a gente está sempre acompanhando. E isso tem uma mensalidade, essa mensalidade também vai para o parceiro, então o parceiro acaba tendo uma renda mensal praticamente só por indicar, não precisa fazer mais nada. Eu tenho várias parcerias e funciona dessa forma. Bacana. E é bom para todo mundo, né? Mais alguém, preciosidades, mais alguém tem uma pergunta? Terezinha da Tora, dá o teu oi, amada. Oi, eu estou ouvindo tudo isso, eu já... Boa noite. Obrigada. Então, e assim, e para fazer a análise, por exemplo, numa casa, quando tem as veias passa os banheiros, esgoto, por baixo da cama, com foto também tu faz? Sim. Onde é próximo aqui, dá para fazer presencial, mas se não for muito longe, senão daí acaba custando muito caro. É do Sul também. É Rio Grande do Sul? É aqui no Rio Grande do Sul. Em Qual Porto Alegre. cidade? Porto Alegre? Porto Alegre dá para fazer em loco, né? Eu atendo essa região toda aí, eu vou nos ambientes, Porto Alegre, Novo Hamburgo, eu moro próximo aqui, né? Sim. E dá para fazer, mas dá para fazer à distância, sem problema algum, né? Daí, através da foto, a gente consegue fazer à distância. Que mais ou menos eu já analisei, né? Vamos dizer que é assim, mais ou menos. Aqui tem um banheiro, tem um quarto, tem um banheiro, aí depois tem outro quarto, na direção das camas. E o esgoto sai para onde? E a cabeceira da cama está na parede que tem água? Não está na parede que tem água, mas tem uma antena de telefone do lado da casa. Aí, nós já temos um problema diferente, um problema de micro-ondas ali, problema de micro-ondas, Tudo dá para resolver. Tem que detalhar bem, ver o que é o problema, a gente vai encontrando soluções. Vai conferir melhor. Beleza, gente, precisamos encerrar, são 8h, 20h. Queremos agradecer a tua presença aqui e volte para nos orientar. Tem muitas questões aí, né? Agora eu gosto muito desse tema de saúde e prosperidade, porque está tudo atrelado e às vezes a gente acha que não. E a gente acha que esses problemas são simples, né? Mas não são. Até para te dizer, outro dia eles tinham instalado, aqui quando eu me mudei, tinham instalado um negócio de Wi-Fi aqui no quarto. Eu disse, mas por que você não me falou? Aí, para desinstalar do quarto e levar lá para a sala, levou quase um mês para eles voltarem aqui. E aí eu disse para o gerente, eu digo, vocês sabiam que isso aí tá, como é que eu vou deixar isso na minha cama? Vocês sabiam que isso aí está relacionado a câncer? Dizer, não, vocês não sabem que vocês trabalham, tem... Não, eles não sabem nada, gente. Tem botão de liga e desliga, eu tenho que puxar tudo da tomada, eu tenho que arrancar o Wi-Fi, entendeu? Sim. Não tem botão de liga e desliga mais, que vai ficar sempre ligado. Olha só. É danado, né? As armadilhas que eles vêm botando. Sim. Mas a G5 também, né? A G5 também intenção. Pois é. Agora vem o 6, tá vindo o 6 aí, né? Cuidem-se bem, cuidem da sua saúde, das pessoas que vocês amam, da sua casa, dos seus negócios, e podem contar sempre com o Isnar, tá? Eu vou compartilhar ali o WhatsApp dele, e este vídeo eu vou colocar no nosso querido YouTube. Se você estiver passando aí pelo YouTube para assistir essas lives e fazer as suas perguntas, tem que entrar ali no nosso grupo Saúde nos Novos Tempos. Será muito bem-vindo. Nós temos cerca de 3 lives por semana, e a próxima será neste domingo, às 19h, com o imunologista Dr. Flávio Ferreira, falando sobre as consequências para a nossa saúde do pós-Covid, em todas as linhas, né? Físicas, mas também emocionais. Tá bom, gente? Um abração a todos. Gratidão, abraço a todos. Obrigada.